Informação e opinião. Jovem Pan News. Voltamos 2 horas. Eu, agora na bancada, junto com meu amigo Jorge Gastaldi. E você que está ouvindo a gente aí através de todos os nossos canais. Fica ligado que tá rolando sorteio de ingresso para o Oktoberfest, tá rolando sorteio do Drink Day Festival também. Cara. Manda mensagem pra gente, tá? Acompanha a gente na live. Pode ser na live também? Dá pra mandar mensagem pela live? Dá pra mandar ali no canal do YouTube, na Jovem Pan News Litoral 106.1. Estamos ao vivaço ali no YouTube. Mande mensagem, participe, mande no WhatsApp, igual fez o Sampaio, igual tá fazendo uma galera aqui também, no 99290-1061. 9290-1061. Joãozinho. Fala, meu querido. 2:01 agora, cara. Hoje, 2 dia e 1. 14 de outubro. Sabe o que se comemora hoje? Dia 14 de outubro, hoje é um dia antes do Dia dos Professores. Ah, mas é fácil que eu já 2 falei. dias depois do Dia das Crianças. 45 dias pro Réveillon, sei lá. 80 dias. É que eu recebi um meme hoje. 88 dias, acho. Pro Réveillon? Eu recebi um meme. 88 dias pro Réveillon. Daí você decide se quer passar sozinho ou beijando minha boca na frente dos fogos. Achei incrível. Eu mandei Quem pra uma mandou? galera. Carlos Eduardo. É sempre assim, né, cara? Mandei Massa, pra uma galera. cara. Ah, hoje, dia 14, é dia do meteorologista, cara. Ah, que bacana. Só que E o informação clima inútil. tá como hoje? O clima hoje é de muita bênçãos e unções. Muita água aqui com a gente. Chama o nosso convidado rimando. Tu gostou de ficar rimando no final de Verdade, semana? vamos rimar então. Tu quer dar uma palavra pra ele, Ricardo? Ricardo, Thiago. Começou com o nome errado já, cara. Cara, uma palavra. Bíblia. Bíblia. Se ferrou. Rima com Bíblia. Bíblia. Tá, e tu faz o beatbox aí então. Tá, vai. Ainda bem que não sou eu no beatbox. Vai. Ainda bem que não sou eu na rima. Agora vai começar. E eu vou rimar. Aqui não tem insígnia. Aqui a gente tem a Bíblia. E eu vou chamar Tiago o pastor. Ele não é pastor, mas é nosso convidado. Receba com alegria o Tiago. Tu rimou Bíblia com o quê? Insígnia. Insígnia com Bíblia. Existe insígnia? Existe? Eu acho que existe. Se encaixa muito no contexto, mas existe, cara. Tá tudo certo. Insígnia. Porra, tu nunca viu o Jack Chan, caramba. Insígnia. Ah, que filha da mãe. Sinal distintivo que é atributo de poder, de dignidade. Tu nem sabia disso? Só vendo cabeça, cara. É isso aí. Eu sou muito inteligente. É a batalha de rima, cara. Eu falei ali pra ti não sei o que e unção, mas eu não sei o que significa, mas eu sempre, não sei o que é a minha unção. O que é unção? Cara, a unção é algo transferido de Deus, vamos assim dizer, ou de pessoas que recebem também uma unção divina para outras pessoas. Na Bíblia a gente vai ver algumas transferências de unção aí de profetas para aqueles que os acompanhavam, por exemplo. Então eles transferiam o poder de Deus, ou a unção de Deus, vamos assim dizer, para as pessoas ao seu redor, né? Tá. Então a unção de Deus, ela pode ser definida também como o poder de Deus nas nossas vidas, Quando a né? pessoa tá morrendo, ela recebe a extrema unção, alguma coisa assim, não é? Eu acredito que na católica eu já ouvi falar algo sobre isso, mas eu vou te dizer que para nós não tem esse recebimento da extrema unção, senão de fato ver ao Criador, né? Então, se eu pudesse definir a extrema unção como estar face a face com aquele que é o detentor da unção do poder, eu acho que podemos considerar que sim, é uma extrema unção, né? Ah, então é só mais na católica que tem... tipo, E aqui eu tô falando sem ter a certeza disso, né? Mas eu já ouvi falar algo sobre a extrema unção. Eu não sei Sim. se a extrema unção está relacionada também a algum cargo, né? Sim. Que ele recebe. Então, o Papa, por exemplo, tem a extrema unção, talvez porque é a autoridade mor, né? Da católica. Qual que é a maior autoridade da igreja evangélica? Da igreja evangélica, bom, aí nós temos algumas discussões, né? Quando a gente vai entrar, vamos dizer, num nível hierárquico apenas, talvez, de respeito mútuo e tudo mais, eu vou Sim. considerar que eu devo ter um apreço maior, ou um respeito maior, talvez, pelos meus pastores, pelos bispos. Sim. Mas quando a gente avalia o corpo de Cristo de modo geral, não existe maior ou menor, né? Sim. Até porque a Bíblia vai nos instruir que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus deve ser o menor entre todos e servir a todos. Então não tenho como dizer que o pastor X é maior que o pastor Y ou que o bispo é melhor que o pastor.
Até porque a Bíblia nos compara como igreja, como corpo, de fato como um corpo, né? Então, assim, não é porque a minha mão não é cabeça que ela não tem utilidade. Ela tem a utilidade de uma mão e ela exerce a função que somente uma mão pode exercer. Então... E os nossos órgãos que estão em extinção, tipo... Siso. Dente ciso, o último osso flutuante da costela, Apêndice. apêndice. Aí tem algumas coisas talvez disfuncionais no Foi meio do uma caminho, falha né, de cara? Deus nos criando? Eu não diria que uma falha divina, mas uma falha... Não falha, né? Mas simplesmente a evolução. Mas falando em evolução, o que tu me diz desses pastores, então, que a gente tá tudo na mesma média? Tipo, David e Leonardo, assim, que são superstars. Tipo, os caras são uns cantores, mano. São popstars. São. É. Eles são uma falha também? Eles são uma apêndice. Não, Eles uma são falha é ciso. o The King, The Power, The Best. Pois é, né, cara? Não, eu não diria que eles são uma falha. Até na outra entrevista a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Que A gente falou aqueles sobre que... as igrejas, né? Isso, que aqueles que não falam contra, mas sim a favor, eles contribuem de certa forma para o evangelho. Então eu não posso caracterizá-los, né, como uma falha, mas eu posso dizer que talvez haja uma falha no modus operandi, na forma como cobram ingressos, entradas para os seus shows, eventos, ou para ouvir aquilo que recebemos de graça, que é o evangelho. Né? É cobrado pra ir, tipo... E muitas das mensagens que eles transmitem por aí, há sim a cobrança, né, de ingressos para que tu possa entrar e ouvir. Eu jurava que ele ganhava pelo YouTube, que ele tem muita visualização, né? Ganha também, né? Mas ganha-se muito também nessas cruzadas que eles fazem por aí, enfim, eventos que eles vão fazendo de igreja em igreja, e aí há uma bilheteria. Então, assim, te dizer quanto que ele ganha, eu não sei, mas com Tu certeza... já participou de um Legendários? Não. Mas o que tu acha disso? Galera que sobe eu a acho? montanha e fala Cara, de Deus lá em cima. Assim, sobre o Legendários, são perguntas... Contextualizando pra quem tá ouvindo, não é? O que tem o programa do Marcos Mignon? Pô, não é esse, cara. Pra mim, o Legendário número 1 é esse. Pra mim, o Legendários era assistir Record sábado à A tarde, galera cara. nem lembra mais desse Não, legendário. pra lembro, mim era eu isso. lembro. Eu nem sabia que legendários eram pessoas que subiam montanhas Sim. e se vestiam de laranja. Tá, vamos lá. Pra mim era um holandês perdido. Pra vocês, o que é o Legendário? O que vocês visualizam do É que Legendário? eu tenho um brother que frequenta e ele adora, velho. Tá? Sim. Fica um abraço aí ao Zé Galinha do Beto Carreiro. Não, o Zé Galinha. O Zé Galinha, ele Meu brother vai, também, aham. E aí eu tava tirando sarro com ele. Eu falei, pô, mas tu sobe com um monte de macho na montanha, vocês dormem na barraca, fica E ninguém dia pode falar zoado. nada pra ninguém, né? E não pode contar o que acontece. São 2.000 homens em cima da montanha. Ele não pode contar, mas o Zé Galinha pode. E aí ele fala, não, Gastal, pode tirar sarro, velho. Mas o dia que tu for, nossa, vai mudar a tua vida, é revolucionário. Eu falei, Sim. vamos lá, tu vai semana que vem. Eu falei, eu não vou pagar 3.000 reais pra subir a montanha que eu subo de graça. Credo, Tudo bem? sim. O Vini foi. Não, 1.000 e pouco o Morro da Cruz. É que Mas depende eu do já morro, vi né? O uma pico de- da pedra é mais pá. tem umas que é 4 Depende mil. do trajeto, de fato, né? Então acho que eles fazem a cobrança baseado também naquilo que eles vão ter. Tá, mas daí tu vai talvez, se de ferrar mais deslocamento ainda e tal. pra subir o morro, e quanto mais tu se ferra, mais caro é. Não, Eles têm mas que eu subir entendo. comigo no colo, então. Não, imagina. Mas aí vai ser mais caro também, né? Mas é uma estratégia boa, porque, cara, Pois é, quem cara. pratica montanhismo, eu fui no Pico Paraná, é o pico mais alto da região sul do Brasil. Cara, é uma conquista, tu se sente tão vitorioso quando tu chega lá em cima. Aí Sim. imagina, tu já se desafiou, tu venceu essa vitória da tua saúde, da tua conquista, e chega lá em cima, alguém fica dizendo, é porque Deus te abençoou. Sim. É por causa disso. Tu vai dizer, cara, realmente é isso? Então tu vai voltar adorando? Sim. Será que acontece isso? Não, com certeza, porque daí a gente trabalha com emocional, né? Então, quando tu já tem uma exaustão física, a conquista, por exemplo, de, cara, eu cheguei no ponto determinado, subi uma montanha, foi 2, 3, 5 horas de escalada, tu já tem aquela sensação, aquele bem-estar de, Sim. cara, isso aqui Eu sou foi legal, eu sou vitorioso. vitorioso. É. Então, quando tu junta essa parte emocional com a palavra de Deus, que tem o poder e a capacidade de sim nos emocionar, Uhum. então cria-se o combo perfeito, né? E tu, João, o que tu acha? Cara, Qual é a tua visualização sobre o Legendários? Eu não gosto de quem faz trilha, tá ligado? Pagar pra fazer eu acho meio doideira. Ele já não gosta de nenhum esporte. Imagina Pois quem é, paga cara. pra fazer. Mas sei lá, cara, eu acho que cada um é cada um, né? Tipo, se a pessoa se sente bem fazendo isso, Sim, ela não pegando meu dinheiro pra fazer, tudo bem. Eu fazer não faria. Realmente, Sim. eu não faço, cara. Ainda mais porque tem que ir de uniforme, tudo certinho. Eu não sei, cara. Eu não vejo onde é que tu investe 3.000 reais nisso. Eu não consigo Sim. botar, tipo, não vale a pena 3.000 reais.
Porque daí tu pode ir pra igreja ouvir a mesma palavra, daí tu vai ter que sofrer, subir uma montanha, não sei, cara. Ah, não sei se é algo muito revolucionário mesmo, assim, Sim. que a pessoa diz, não, doideira, assim, tipo... Então, eu sou mais ou menos dessa linha assim, hein? Se eu vou investir 3 mil pra ouvir aquilo que eu posso ouvir aqui em solo, por que eu vou pra lá, né? Sim. Eu nunca fui, eu não critico quem vai. Dizer que eu, Thiago, pagaria pra ir, eu não pagaria. Se houvesse a oportunidade, eu acho que eu iria pra matar a curiosidade, pra tipo assim, cara, vamos ver de fato qual que é. Como é que é? Eu não acredito que seja uma ferramenta da qual tem o poder de transformar a vida de alguém de forma exclusiva. E aí, quando eu digo isso, eu digo que se você que me ouvem, se você, homem que já foi em Legendários, enfim, se você decidir abrir mão dos seus desejos carnais, ler a sua Bíblia, fazer a sua oração dentro do seu quarto, como a palavra nos instrui, eu diria que tu vai ter o mesmo resultado, ou até ainda mais, do que tu subir uma montanha. Sim. Então, o que nós não podemos, que eu vejo que talvez seja um erro, é santificar alguns métodos. Porque indo por essa linha é que nós tivemos, sei lá, o terreno no céu. Então eu pago o terreno no céu, eu vivo a vida como eu quiser, mas tá bom, eu fiz o meu esforço, eu paguei a minha indulgência, então tá tudo certo. Sim. Eu começo a santificar algumas coisas que não são santas. Subir a montanha é legal, é legal eu estar com uma galera, Sim. é legal eu ouvir do evangelho, tem o poder de transformação? Tem. Agora eu vou anular o fato de eu ir numa igreja, começar a frequentar, servir aquela igreja, dar os meus dízimos, as minhas ofertas, porque assim, muitos dos que vão, às vezes, dão 3 mil pra subir, mas não dão 20 reais de oferta num culto. Ou seja, eu tô sendo alimentado diariamente dentro de uma igreja, e aí pra ter uma experiência com Jesus, a mesma da qual eu poderia ter dentro do meu quarto orando, eu vou investir, eu vou pagar pra isso. Aí talvez essa seja a minha bronca. Eu não vou descredibilizar o método, até porque eu já falei que tudo aquilo que fala de Jesus é benéfico. Eu conheço pessoas, amigos próximos, que foram lá e de fato tiveram uma mudança, um estalo, vamos assim dizer, em relação à sua conduta, a forma como pensa. E obviamente, quando eu paro de pensar do modo Y, que agradava ao mundo, e começo a pensar no módulo X, do modo X, que agrada a Jesus, é benéfico. Eu não posso dizer que isso é negativo. Eu não posso dizer que isso é inválido. Mas, ao mesmo tempo, eu dizer que não tem poder eu levar alguém de maneira tradicional para dentro de uma igreja, instruí-lo, abrir mão dos seus desejos, parar de pecar, olhar para sua vida e seguir o exemplo de Cristo, se ele não subir a montanha não vai ter feito nenhum, aí eu tô maluco, pô. Sim. Aí eu tô descredibilizando a Bíblia e tudo aquilo que nós vivemos ao longo dos anos, né? Então, esses movimentos, eles são benéficos? Eu diria que sim, muitos homens têm, de fato, a sua vida transformada através disso. Mas, entretanto, porém, todavia, eu vou tender a dizer que não é uma experiência fundamental para aquele que quer mudar o seu pensamento. E eu percebo também que quem procura por esse método até, dos que eu soube, estavam passando por alguma situação crítica na vida. Em casa o casamento não tá muito bom com a mulher, e aí tu acaba buscando uma solução extra, Sim. ou se levando ao extremo de, caramba, velho, agora eu preciso solucionar isso. Lá em casa tá insuportável, Sim. Pois é. tá acontecendo algo difícil no meu trabalho. Então tu pega as pessoas já em pontos vulneráveis, e aí tu leva a exaustão física, aí tu leva e quem tá lá sente, cara, isso aqui era pra mim? Sim. Porque eu fiquei 3 dias longe de casa, que eu tava brigando com a minha mulher, já me sinto melhor, eu tô com exaustão física e eu consegui, já sou vitorioso, e tô ouvindo a palavra, meu Deus, isso aqui é incrível. Tô me conectando com Deus novamente. Então, assim, a experiência ela não pode ser anulada. Eu acredito, de fato, que faz a diferença. Eu vejo que faz a diferença. Agora, o que eu não concordo é acreditar que a única forma, a exclusiva forma hoje de eu transformar um homem é através desse caminho. Sim. Porque eu não sou melhor que ninguém, mas eu me vejo alguém que tenta seguir os mandamentos de Jesus e eu nunca precisei subir uma montanha pra isso, Sim. né? Eu acho também um pouco, que isso aí vai virando meio que meme, que tem tanta galera que, tipo, é aleatória, que vai e fala umas coisas nada a ver. É a mesma coisa nas antigas, eu não sei se ainda é comum, mas o pessoal fazia aqueles negócios do exorcismo na igreja, sabe? Que, Sim, sim. tu sente o cheiro da coca, eu sinto. É E só não tu sei- ligar na cara, Record, E, tipo, cara, acontece. tu vê assim, tipo, isso ali até descredibilizava, porque, tipo assim, tu olha, Claro, mano, é claro claro. que é mentira. Então tu vê alguém, tipo, às vezes tu, com a roupinha laranja falando umas besteiras, tu só vai ser homem se tu ser legendário. Tu olha, não, mano, nada a entra ver, o tá ligado? critério de que os maus pagam pelos bons, né? Isso. eu Isso acho- pra tudo. Tu vê
na Umbanda, a gente recebeu o sacerdote aqui. Isso. Aí tem um pessoal que faz macumba, bruxaria pro lado mal, assusta. Ih, Umbanda é tudo macumbeiro. Mas não, tem um lado bom. Aí tu liga lá na TV, tu vê, saravá, não sei o quê, coca. Tu fala, ah, não, entende? Tu descredibiliza também. Sim, Então é sempre sim. os maus pagando pelos bons. Exatamente. É mais ou menos por esse caminho, né? Então, assim, tem uma galera que teve, sei lá, caso já de tráfico de droga lá em cima. Então, começa... Caramba. É porque quando tu começa a atrair muita gente, é como a igreja, de modo geral. Sim. A crença maior é que se tá dentro da igreja, deveria ser santo ou deveria estar buscando. Mas a igreja, ela é um extrato da sociedade. Um movimento como esse, ele é um extrato da sociedade. É um bando de gente errada tentando acertar. Só que assim, como todos em qualquer área da vida, cara, eu posso errar, eu posso vacilar, eu posso descumprir com a minha palavra e por aí nós vamos, né? Então eu não posso acreditar que pelo fato de estar lá ou pelo fato de estar dentro de uma igreja, só por estar lá a pessoa já vai ser alguém melhor, alguém, um ser iluminado. O cristão, ele acredita na visão bíblica ou de Deus, assim, ele acredita no arrependimento também, assim como o católico. No católico, tu pode ter vivido a tua vida, seja como for. Se até o teu último suspiro tu se arrependeu, tu é perdoado. Sim. Tu entra no reino do céu. Pro cristão também, eu vivi a minha vida em pecado, no meu último momento eu me arrependi, eu também tenho a mesma bênção, não? Sim, sim. Tu pode se arrepender na hora que tu quiser, né? Pode ser no teu último Me suspiro. parece mais fácil, então, ter uma vida de Sodoma e Gomorra e daqui a pouco eu falo, tô com 84, acho que é hora de Acho me que é a hora arrepender. de eu me arrepender. Não é uma visão mais simples assim? Me parece simples isso. Eu te diria que, sem considerar os poréns da vida, é mais simples mesmo. Me parece até mais inteligente, né? Cara, E eu mais vou divertido. viver. Isso. Que eu vivi 80 anos em Vegas, ou 80 anos na igreja. É a mesma coisa, só no último minuto. me E aí, no arrepender. último minuto. E eu tenho a mesma coisa que tu, Thiago. Pô, todo dia tu tá se Sim. dedicando pra caramba. E eu e o João, a gente sai, faz shows, a droga. Não que isso aconteça nos shows. Mas aí, no último minuto, a gente se arrepende e a gente chega no céu e tu... E aí, Thiagão? Oi, irmão. Tamo junto. no mesmo canto. E eu vou ficar feliz por te ver lá, obviamente, né? A questão é, será que a vida que eu vivo hoje é de fato a melhor vida que eu poderia viver em relação aos princípios e preceitos que Cristo tem pra mim e que a Bíblia me instrui? Então, quando eu penso nisso de modo frio, vamos assim dizer, e calculista, faz mais sentido isso. Só que será que eu vou ter a oportunidade de dar o último suspiro e falar, Deus, Às vezes é só atropelado e- e não consegui. tá eu- entendendo? Tá. E eu creio... Bateu, abriu, E não eu deu creio tempo. Bebeu também- café no vento gelado. Derrame. E eu creio também que tem que ser algo verdadeiro. Eu acho que se a pessoa viveu essa Sodoma e Gomorra a vida inteira, quando ele for se arrepender, ele não vai conseguir se arrepender de forma verdadeira. Vai ser meio tipo não assim, é genuíno. gente, desculpa, tá? Valeu, Jesus. Agora me perdoa aí. Eu acho que não vai ter. Deve ter um pouco disso, porque sabe-se do nosso sentimento, né? Da nossa verdadeira intenção. Tem isso, né? Exatamente. É igual quando fala que um avião vai cair, tem um ateu, que é o primeiro a pedir por Deus. Não sei, Não, né? todos. Avião caindo, todo mundo vira a Pois religião é, que cara. for. Não tem essa. Alguém quer se apegar em alguma coisa, né? Pois Exato, é, e exato. pelo que a gente entende, hoje deve voar, então é a melhor Sim. coisa. Manda um anjo agora. Mas esse pensamento, ele é muito legal de ser debatido e discutido, porque, assim, muita gente pensa nisso, e eu vou te dizer que ao longo da minha trajetória com Cristo, várias vezes eu também pensei nisso. Pra que eu vou abrir mão dos meus desejos, daquilo que eu posso viver agora, sendo que eu vou ter o perdão de qualquer forma? Uhum. Mas a questão é que quando tu começa a entrar, de fato, em uma vida com Cristo, tu não tem mais o desejo, ou não deveria mais ter o desejo, desenfreado, de viver uma outra vida. Sim. Então, eu entro num ponto do qual eu percebo que não vale a pena viver uma outra vida senão essa. E aí, o João, por exemplo, ele gosta muito de hambúrguer. E aí eu posso Bastante. descrever um hambúrguer da hamburgueria X que eu comi, que, cara, que é o mais saboroso do mundo. E ele pode imaginar aquilo dali. Mas enquanto ele não experimentar, de fato, aquele hambúrguer, ele não pode dar a decisão dele de que se é benéfico ou não, se é incrível, como eu falei e descrevi ou não. Ou seja, quando eu tô do lado de fora avaliando o evangelho, eu posso, cara, alguém pode me falar, olha só, é legal. Eu posso estar aqui falando pra vocês, pô, minha vida foi transformada, minha vida tem sido transformada, eu sei que tem coisas que eu só vivo, e o fato, por exemplo, de eu estar aqui, cara, é permissão divina, porque o João poderia pensar em 1000 outras pessoas, e aí, sei lá, Deus deu toque e falou, cara, leva esse jovenzinho aí. Então, assim, tudo que eu vivo é experienciado por mim, e aí eu digo que é muito bom para os outros. Tá. Só que se tu quiser, de fato, experimentar desse mesmo hambúrguer e ter a conclusão de que se vale a pena eu viver essa vida ou não e abandonar as outras coisas, aí tem que se jogar de cabeça. Mas pra entendendo? ti hoje, a vida que tu tem,
é um sacrifício ou é 100% prazeroso? O 100% é difícil porque mesmo Sim, quem não vive na igreja, às sim. vezes a própria rotina é cansativa, tem algo... Pô, eu amo meu trabalho, eu amo ser comediante, ele também. Mas tem coisa dentro da comédia que eu não gosto de fazer. Viajar, Tem Sim. coisas. Pra ti, a vida de tipo, caramba, é quarta. Em algum momento fala, hoje é domingo, eu tenho que ir lá no culto, é Sim. sábado. Eu queria ir num churrasco. Sim. Ou não, é sempre tipo, caramba, que bom que tem. Não, com certeza, como tudo que a gente faz na vida, tem momentos que tu queria estar descansando. Que tu queria estar fazendo outra vida. E essa é também a entrega de um líder, né? Então, assim, mesmo que eu não queira, eu estou disponível para fazer aquilo. E aí existe uma grande diferença entre disposição e disponibilidade. Porque quando eu entro para essa linha do evangelho, para fazer aquilo que eu faço hoje, por exemplo, em relação à liderança e tudo mais, interação com as pessoas, eu estou disponível para isso. Mas não quer dizer que sempre eu estarei no meu melhor ânimo ou na minha maior disposição. Porque assim como todo mundo, eu tenho as minhas tarefas a cumprir ao longo do dia, eu tenho o meu momento que eu gostaria de descansar. Então, assim, tem horas que eu tenho que abrir mão da minha família, daquilo que eu quero fazer, para poder cumprir com isso. E tá tudo bem, mas nem sempre é muito prazeroso, vamos assim dizer. Só que essa é a vida de modo geral. Tem coisas que eu preciso entender qual que é o meu propósito, o meu chamado, aquilo que eu devo de fato fazer. E por entender que eu devo fazer isso, necessariamente eu vou ter que abrir mão de um monte de outras coisas. E tá tudo bem. Então, às vezes, eu vou mesmo sem disposição, mas a sensação final é mais ou menos como concluir um exercício físico. Cara, eu vi mais uma vez um adolescente chorando e me abraçando e falando, cara, obrigado por essa palavra. Eu vi mais uma vez uma pessoa sendo transformada e dizendo, cara, era tudo que eu precisava ouvir. E isso vai te recarregando dia após dia. Porque, de modo geral, a gente não tem uma recompensa explícita, vamos assim dizer, quando a gente prega o evangelho. Mas a gente tem a convicção de que em pregar o evangelho, em algum momento, aquela sementinha que foi plantada dará frutos. E aí, com isso, mesmo sem que eu perceba, mesmo sem que eu veja isso, eu vou me alegrar. E aí, isso vai me dando disposição, vamos assim dizer, para eu continuar. Então, às vezes, mesmo sem colher os frutos imediatos, eu não posso parar de plantar, mesmo sem estar muito disposto, eu não posso deixar de fazer, porque eu tenho a plena consciência de que em algum momento aquilo ali vai dar frutos. É disciplina, né? Que é um investimento a longo prazo. Exatamente. E parece que tudo que você... Até mesmo relacionamento, vocês têm que orar 6 meses antes, né? Pra dizer, cara, eu acho, pô, é disciplina e querer muito, cara. Sim, sim. E por quê? Então, assim, eu não vou dizer que isso é via de regra, né? Sim. Na comunidade da qual eu frequento, por exemplo, nós não colocamos isso como Contigo regra. não foi assim? Não, nós não colocamos isso como regra, né? Para os nossos jovens que querem iniciar um relacionamento, algo do tipo, tu tem que orar durante 6 meses. Porque pode ser nos 6 meses que eles estão orando, os caras estão se pegando, estão vivendo a vida, estão orando com uma, tá se acabando com outra e por aí vamos. Então, assim, a oração não vai mudar nada. Agora, o que eu preciso quando eu quero conhecer alguém, quando eu quero estar com alguém, é ter a consciência de que eu vou ver um relacionamento segundo aquilo que a Bíblia me instrui. Então, cara, eu não vou avançar o sinal, eu vou respeitar o tempo, a ordem das coisas, e esse deveria ser o padrão, né? Então, eu não vou dizer que 6 meses de oração é o que vai mudar a vida de alguém, o relacionamento de alguém, mas se tu tiver os princípios e estiver em oração antes mesmo de iniciar um namoro, cara, tu vai ter paz para reconhecer se aquele é a pessoa pra ti, da qual tu vai avançar e, enfim, casar e tudo mais, né? E aí, depois o cristão, quando tá casado e o casamento não dá certo, que acontece o divórcio, é uma questão de vergonha? A pessoa volta pra igreja meio envergonhada? Cara, eu diria que sim. Eu acho que não tem Eu acho como... que tem um brother nosso, que ele é casado, foi a primeira mulher da vida dele, casou com, sei lá, 16, 17, agora tá com 25, 26. A gente sabe que ele é infeliz, mas ele tem esse receio de, cara, como é que eu vou terminar com a minha mulher e a gente vai pra igreja, depois a igreja toda vai apontar o dedo? Sim. Só que eu falo, caralho, Matheus, mas tu tá triste? Falaste o nome dele. Não, Matheus é fictício, pô. É fictício. É nome bíblico só. É que eu já tava falando. Cara, se tu fala o apelido dele que é teu, já era. Não, eu jamais expunharia o cara assim. Meu A Deus. mulher dele ouvindo, ele tá infeliz. Eles estão brigando agora. Ele,
Mas então, Ai, cara, mas cara. a gente sabe, pô, a gente já viajou fazendo show, ele se abre. Agora nós- todo mundo sabe que ele vai em show também. Ah, né? droga. Poxa, velho. Enfim, e aí ele fala por isso, só que, pô, corta o nosso coração que a gente Sim. vê, cara, tu tá infeliz, Sim. só que fala, mas a igreja vai me ver de outra forma. Então, ele vai viver a vida dele infeliz pra chegar na igreja e só ser bem visto? Sim. Ou vale a pena terminar e buscar em outra pessoa a felicidade? É que, na verdade, a instrução nunca será de termine porque você está infeliz. Até porque a felicidade é subjetivo. Eu posso ser feliz tomando água e tu só vai Sim. ser feliz tomando coca. Então, eu dizer que por ele estar infeliz ele deveria terminar, cara, não faz muito sentido. É isso, mas ele tem que buscar a melhora entre ele e a mulher, quer dizer, amor, Isso, tem coisas isso. que tu faz que eu não gosto, assim como tem coisas que eu faço. Mas se a pessoa não tá predisposta a isso, tu tem que Exatamente. me amar assim como eu sou, que é o que a maioria faz. Tem que me amar assim como eu sou, cara. Poxa, Sim. se tu não me ama assim, não adianta, eu vou querer mudar por causa de ti. E aí, a pessoa ficou estacionada. Aí entra a questão de existem erros no processo de pré-seleção de alguém. Então, quando a gente vai instruir alguém, por exemplo, que está namorando e deseja casar, a gente sempre fala, cara, tu já olhou todas as características dessa pessoa? É isso mesmo que tu quer pra tua vida? A forma como ele trata o pai, a mãe, é a forma como tu deseja ser tratada? Então, assim, não tem como tu querer que alguém mude, por exemplo, acreditando que não, ele só é assim porque a gente namora. Ele só é assim porque a gente ainda não tá junto. Ele só é assim porque a gente não foi morar, não tem filhos. É só por causa disso. Não é, cara. Ou seja, na vida, antes de tu casar, tu teve, sem dúvidas, e todo mundo tem um monte de sinais. Se tu não soube ouvir ou ler esses sinais, vamos assim dizer, depois, meu irmão, a tua decisão foi tomada, arque com isso. E aí entra uma treta, uma discussão maior ainda para se resolver aquilo que precisa ser resolvido. Porque para nossa concepção, não é que a igreja vai olhar como algo vergonhoso, vamos assim dizer, uma separação. É algo que simplesmente, na nossa concepção, não deveria acontecer. Em hipótese alguma, com exceção de uma traição, de algo sério, de uma agressão física, de o casal, o homem ou a mulher dentro do seu relacionamento, eles são em tempo integral, estão se ofendendo e se agredindo, talvez não fisicamente, mas moralmente, não há mais respeito de forma alguma, é só xingamento. Cara, aí de fato não faz sentido tu estar num relacionamento desse. Agora não, é porque a gente não se entende, é porque a gente tá infeliz. Irmão, aí é mais ou menos até que a morte nos separe. Cara, eu quero me separar porque eu tô infeliz. Então vem cá, irmão. Jorge, vamos orar a Deus, leva o Jorge agora em nome de Jesus. Tá entendendo? Porque não tem outra opção. Tá. Então, quando eu vou falar disso, em vários momentos, e eu estou há 12 anos com a minha mulher, a gente tá há 4 para 5 anos casado aí, no meio do caminho, e até hoje a gente tem discussões, cara, feias. E tem momentos em que talvez eu esteja infeliz com algumas das atitudes dela, e obviamente ela infeliz com algumas das minhas atitudes, mas não é por conta disso, da minha falta de felicidade, que eu vou terminar o relacionamento. Sim. Eu preciso procurar a comunidade de fé da qual eu frequento, para que eles possam me aconselhar da melhor maneira, para que a gente possa ser instruídos, porque sempre haverá, e isso sem dúvidas, sempre haverá salvação para aqueles que desejam. Mas daí tu abrir o teu relacionamento pra outras pessoas não é ruim também? Bom, eu diria que não, é assim como tu ir num psicólogo, é ruim, é bom tu abrir a tua vida pra alguém que tu nem conhece? Pois é que é estranho, né? Tipo, a gente Tá acha- entendendo? É que o psicólogo ainda a gente tem que meio que... O sigilo. É o sigilo. Mas daí pra comunidade que tu frequenta... Aí quando eu digo, perdão talvez na expressão da palavra, né? Quando eu digo comunidade, não é tu chegar lá na igreja rapaziada, Pegar o microfone. não é tu pegar o microfone gente, na briguei Jovem com a Paloma Pan, aqui na Exato. Jovem Pan e falar assim, tá ligado? Tu acredita que a toalha molhada ficou na cama de novo? Mas mesmo assim, né? Tipo, pessoas próximas que estão no Isso, teu convívio. isso. Não, é igual pro católico se confessar pro padre. A gente É. falou, uma pessoa que tu nunca viu na vida, tu vai entrar, vai falar tudo que tu fez de errado nas últimas semanas. Pois é. É estranho Sim. também. É estranho, né? Mas assim, essa é a instrução também. Cara, eu preciso abrir. Muitos dos casamentos e pessoas e relacionamentos, eles acabam pela falta de instrução. Sim. A Bíblia nos diz que o povo de Deus, nós perecemos de fato por falta de conhecimento. Então tem coisas, cara, que não era impossível de ser solucionado. Só que foi sendo um amontoado de problemas que ninguém falou nada pra ninguém, que ninguém recebeu uma nova instrução e que chega um momento que de fato fica insustentável. Então assim... antes que chegue nesse ponto, vai lá, abre com o teu pastor, conversa com ele, com os líderes ao teu redor. Essa é a instrução pra nós, né? Boa. Ó, a gente vai continuar com esse papo, tá? Que tá bem interessante, tem mais dúvidas aqui também. E só que a gente vai para um rápido intervalo comercial. Segura aí 2 minutinhos que nós voltamos.
eu sou ator. Voltamos agora, voltamos 12h32, vamos até às 3 da tarde. Eu, João Longo, Jorge Gastaldi na bancada e o Tiagão tá aqui também. O Tiagão, o que é, Tiagão? É pastor? O que é sua nomenclatura? Tu é consultor financeiro? Sou. Então responde isso aqui, ó. Felipe Vasconcelos manda mensagem. Muito boa tarde. Eu gostaria de saber do Thiago por que seguro pra mulher é mais caro. A pergunta que veio. O cara mandou. Aí, Filipão, só que ele mandou, era 2h03 da tarde. Agora passaram-se 30 minutos. Se tu ainda estiver ouvindo, por que seguro pra mulher? Ela dirige pior do que nós, é isso? Aí eu não sei qual que é a regra que a seguradora usa, mas curiosamente, hoje a gente fez o seguro do carro dele. E a cotação pra ele, eles têm próximo, assim, a mesma idade, bem dizer, pra ele ficou mais caro do que pra ela. Pra ela, na verdade, né? Ficou mais caro do que pra ele. Pra ele ficou, cara, R$800 a menos. Nossa senhora! Porra, mas pega o histórico do cliente. Peraí, já deu PT em 3 carros? Isso aí eles buscam, com certeza. Tá. Então já teve cliente, por exemplo, que eu cotei, cara, não teve nem aceitação. Das 15 seguradoras que a gente tem. João. Cara, o João fica umas 3 vidas sem conseguir fazer seguro. Tu é barbeiro, João. Literalmente, né? De profissão. Os caras que bateram em mim, pô. Em 11, 2 seguradoras, cara, recusa. Quanto será que seria um seguro pra Arca de Noé? Nossa, aí tu foi longe, cara. Pois é. E aí eu acho que ia ser muito caro, mano. Porque seguro, quando a gente tem um risco próximo de enchente, ou a gente quer incluir, por exemplo, em seguro residencial, a cobertura de águas ali, enfim, enxurradas, enchente, é muito caro. Então, 40 dias direto, pô. Não ia sobrar nada, ia sobrar só vai que a arca da mãe. Não, e pior que tem o risco de salubridade, tem tigre, leão do negócio, cara. Pra dar um BO é grande. Cara, mas então no seguro aqui de direção de carro, de homem e mulher, tem diferença. Na Bíblia, o homem e a mulher, eles têm diferença? Na Bíblia, o homem e a mulher, eles têm diferença. Que bota o homem como mais importante, né? Vamos assim dizer, né? O homem, a gente vai dizer que é, cara, o sacerdote do lar, aquele que deveria ser quem cumpre de fato a missão, né? Então, é aquele que executa e que, bem dizer assim, direciona o caminho. Então, mas não quer dizer que a mulher ela está em menor posição. Quando há um casal, quando os dois estão juntos, os dois caminham sobre a mesma missão, né? Então, quando a Bíblia vai dizer que a mulher deve ser submissa ao homem, ela não quer dizer que ela é inferior ou em menor grau, ou número, menos inteligente ou menos capaz. Mas que ao encontrar um homem de verdade que sabe para onde quer ir e sabe o caminho do qual deve trilhar, ela vai percorrer a missão juntamente e ao lado do seu homem. Tanto é que todo homem bem-sucedido de fato, cara, que a gente vai avaliar talvez biblicamente também, né? Ele tem sim a sua ajudadora e é essa também a função da qual a Bíblia, né, vai colocar para a mulher. Ela é uma ajudadora, ela é aquela que auxilia e que o homem só chegará lá por conta das funções as quais a mulher consegue exercer. Então, tudo que tu tende a colocar aí na mão de uma mulher, por exemplo, vai frutificar. Diz que uma mulher ou ela enaltece o homem ou ela derruba, né? E derruba facilmente. E boa parte, avalia isso, boa parte dos homens que se perdem na vida, eles se perdem por conta de uma mulher. Todo mundo já teve um tio rico que largou tudo. O tio Patinhas, Na Bíblia, o ser mais rico... Ele foi rei Salomão, foi ele? Isso. E tinha uma rainha Salomoa? Cara, Salomão foi um cara que teve... Qual que é a história de Salomão? Eu sempre ouço falar, mas eu nunca... 40 mulheres? Sempre só falar, não sei o que, rei mais Salomão. Salomão era o brabo, tá? Ele Salomão encarnado. teve um harém com mais de 1000 mulheres, né? Entre rainhas, mas ele era pecador, Cara, ele reencarnou no Turek. É um colega nosso. Aí eu desconheço o Turek, mas... Que corte maravilhoso, cara. Tu não posta isso. Mas só o Turek vai saber também. Ele é casado hoje em dia, verdade, Chagueto? Ele tem uma Salomão já. No programa de hoje, cara. Aí não. Acabamos com 2 casamentos. Mas qual que é, se tu puder resumir, não sei se é muito extenso, a história do rei Salomão. Salomão, ele... ele é filho de Davi. Davi também foi um grande rei de Israel. Ele foi o homem segundo o coração de Deus, e isso a palavra nos instrui, né? E sendo filho de Davi, ele em certo momento, vamos assim dizer, teve a oportunidade de fazer um pedido para Deus de tudo aquilo que ele desejasse ter na terra.
E aí, em certo momento, a única coisa que ele pediu, quando teve a oportunidade de fazer esse pedido, foi me dar sabedoria. E dali pra frente, com a sabedoria, Salomão então conquistou e é falado até hoje, né? Então, Salomão foi considerado, sim, um dos homens mais sábios, um dos homens que mais escreveu provérbios na Bíblia. Então, boa parte do livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão foram escritos aí através dos provérbios de Salomão. E quando a gente vai falar de um provérbio, não é somente o que a gente lê aqui, mas os provérbios, eles eram muito extensos, né? Então, talvez uma dedução, uma redução ali dos provérbios de Salomão, aquilo que a gente tem, mas ele escreveu muito mais do que se lê apenas na Bíblia. Então ele foi de fato um homem muito sábio que soube acumular riquezas, gerar riquezas, fazer negócios. Em certo momento, por exemplo, veio uma rainha visitá-lo e ela ouvia falar muito de Salomão, mais ou menos como a gente ouve hoje em dia. E aí quando ela chegou no reinado de Salomão, ela trouxe presentes, ela trouxe de tudo. E quando ela chegou lá, ela viu, cara, isso aqui é muito mais do que um dia eu pensei que de fato era. Eu achei que Salomão era isso e, cara, Salomão é muito mais do que isso. Então naquela época ele já impressionava com a sua sabedoria, com a forma como comandava o seu reinado, com as conquistas das quais possuiu, né? E aí, enfim, Salomão foi, por exemplo, aquele que construiu o templo de Salomão, que foi algo feito em ouro maciço e algo estrondoso, né? Do qual Davi, por exemplo, recolheu todos os recursos, mas Deus não permitiu que ele construísse o templo, porque tinha muito sangue em suas mãos. Então, o seu sucessor, que foi Salomão, foi quem teve a oportunidade de construir aí o templo de Salomão, mas seu pai arrecadou boa parte dos recursos para isso. E foi alguém muito rico. Se fosse considerar hoje aí no dinheiro atual... É mais do que um Elon Musk aí, né? Tá. Nessa pegada. E aí Salomão, cara, teve mais de 1000 mulheres. E é interessante porque, assim, Salomão foi, segundo a Bíblia, né, e relatos bíblicos, o homem mais sábio que nós já tivemos aí na Terra. E no final, na conclusão dos seus textos, ele vai dizer que, cara, a gente tem que parar de correr atrás do vento. Ou seja, Salomão foi mais ou menos o experimento, vamos assim dizer. De tudo aquilo que eu posso ter, de tudo aquilo que a Terra tem para me oferecer, Salomão teve. Então, cara, o número de mulheres, a riqueza, os carros da época... Então, um cara que tem tudo, de riqueza, mulher, não sei o quê, que ele não, entra naquela teoria de, nossa, o tédio de possuir ou o anseio de não ter? O que ele explica ou ensina tendo tudo na vida? Qual foi a mensagem final que ele deixa? Cara, aí nós vamos ler. Vale a pena ter essa riqueza toda ou, no fundo, o que vale é a companhia das pessoas que estão do teu lado? Todo rico fala isso. Sim, eu daria todo o meu patrimônio pra ter só meu pai aqui do lado. É isso aí. Dá, tá ligado? Não dá. Mas nunca dá, né? Não. Mas o pai não porque vai voltar, ressuscitar, né? Ô, dá o teu patrimônio, leva o meu, então. Eu dou um jeito. Então, Mas, o que assim, ele deixou de ensino? Vamos ler aqui, então, Eclesiastes 12, né? E aí... Salomão vai começar no versículo 1 dizendo assim, ó: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Aqui a gente já linka mais ou menos com aquilo que a gente tava falando. Cara, é bom que tu aproveite, lembre do Senhor e viva a vida com o Senhor nos dias da tua juventude, porque vai chegar um dia que tu vai colocar a mão na consciência e talvez tu queira pedir esse perdão e a remissão e tu vai falar, cara, quanto tempo eu perdi? Quanta coisa eu poderia ter feito de diferente se eu tivesse lembrado do meu Criador nos dias da minha juventude. E aqui Salomão escreve isso tendo tudo aquilo que a terra poderia oferecer e já em idade avançada, né? E aí no versículo 2 ele vai continuar. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua, e as estrelas, e as nuvens, voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem, e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pela janela se escurecerem. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções parecer fraco para você. Ou seja, quando tudo ainda estiver em funcionamento, mas tu já não tiver mais capacidade, pode ser que seja tarde para tu se lembrar dos dias ali com teu Criador, né? Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem vai para o lar eterno e as pranteadoras já vagueiam pelas ruas. Na época lá atrás tinham pranteadoras, mulheres contratadas de fato para chorar nos velórios, né? Ah, é?
Caramba. Sim, lembre-se dele. Hoje se chama amantes. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou que se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra, ou seja, nós, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Que grande inutilidade, diz o mestre. Tudo é inútil. E aí a conclusão aqui no versículo 12, tá? Além de ser sábio, o mestre também transmitiu conhecimento ao seu povo, ele considerou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões. Tome cuidado, meu filho, com qualquer coisa além dessas palavras. Não há limite para a produção de livros e estudar demais deixa o corpo exausto. De tudo que se ouviu, aqui está a conclusão. Temam a Deus e obedeçam aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, até mesmo tudo que foi feito em escondido, seja bom ou seja mal. E aí, assim, a gente vai ter, ao longo, né, do livro de Eclesiastes, diversos momentos onde ele vai dizer, como por exemplo aqui no 11, alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, ande pelos caminhos do seu coração e conforme tudo que agradar aos seus olhos, mas saiba que por todas essas coisas Deus trará o julgamento. Afaste do coração a ira e remova o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Ou seja, há instrução claras de Salomão para que nós possamos aproveitar a vida com Deus enquanto ainda há juventude, força e vigor, né? Sim. E aí, aqui ele vai dizer, cara, é mais ou menos assim, ó, ele dizendo, olha só, alegre-se na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, ande pelos caminhos do seu coração. Ou seja, é Salomão dizendo, cara, faz o que tu quiser, da forma como tu bem entender, mas te lembra de uma coisa, que no final de tudo isso, Deus trará julgamento sobre todos os teus passos, ações, atitudes. Tá, e Deus julgou ele ter 1000 mulheres? Julgou, eu acredito que sim. Pois Agora, aí entram os mistérios, né, da Bíblia, da palavra. Tem gente que vai estar no céu que vai me surpreender, Sim. né, quando a gente chegar lá, porque eu vou conseguir reconhecer as pessoas, eu não vou ter afinidade, eu não vou ter vínculos da forma emocionais, da forma como a gente tem, de maneira terrena, mas eu vou reconhecer as pessoas. Tu Então, vai saber quem é cada Isso. pessoa. Cada um. então Tipo um The Sims que cada um em cima já tem o tem o seu Ricardo, nomezinho. pecador. Mais ou menos Tá, isso. e tu acha que uma pessoa que foi muito mal aqui, tipo, vamos por... botar até Hitler, Tá. ele pode ir pro céu? Se ele se arrependeu no último minuto ali, Cara, eu diria que sim. a gente pode encontrar ele lá. A gente pode ter essa surpresa e encontrar ele lá, porque eu não sei. Ia ser Né? bem chato, né? Pô, ia ser... Ele Não, é- mas sabe por que não ia ser chato? Porque a gente avalia os céus com a nossa visão terrena, só que quando a gente estiver nos céus, Isso é verdade. não vai ter a minha carnalidade. A gente não vai saber o que ele fez aqui. Não vai ter assim o meu pré-julgamento, porque se o céu fosse um lugar onde eu ainda continuaria julgando as pessoas e tendo ódio, raiva, rancor, de Não que estaria serviria? lá, Até porque Tá as entendendo? pessoas que foram mortas por ele iam querer sapecar Isso. ele na porrada lá em cima. Tá entendendo? Não, deixa Hitler aí no cantinho. Sim. Tá entendendo? Se eu fosse avaliar os céus com o pré-julgamento humano, não faz nem sentido um negócio desse, né? E aí a Bíblia vai nos dizer que naquele grande dia vai ser de fato uma surpresa. Então tu vai ver o pastor que tu falou, cara, não, esse tá com a salvação garantida. E quando chega lá, mas cadê o pastor? Onde é que tá? E aí tu vai olhar pro lado e vai falar, meu Deus, o cara que tava roubando minha casa entrou? Ah, não acredito. Tá entendendo? Então vai ser uma surpresa, cara. Não se dá pra saber. E aqui, se eu te dissesse que X ou Y vai pro céu, que quem fez tal coisa vai, e quem não fez ou deixou de fazer não estará lá, cara, aí eu tô dando voz onde a Bíblia se cala, né? E é isso nós não podemos fazer. Mas será uma surpresa esse grande dia. É possível eu ter algum sentimento negativo lá no céu? Tipo, eu sentir rancor? Eu diria que Ou não. é limpo desses sentimentos? Não. O que a Bíblia nos instrui é que no céu, cara, vai ser um lugar perfeito. Uhum. E o que nos afasta de fato da perfeição é esses sentimentos carnais que nós temos de raiva, de rancor, de falta de perdão, né? Então, Como que tu acha que é o céu? Tu acha que cada um tem uma visão de céu? Tipo, a visão que cada um tem, sim. mas tu acha que cada um vai ter o seu céu? Tipo assim, a minha forma do céu é diferente da tua? Mesmo quando a gente for pra lá? Não. Eu acho que lá vai ser uníssono, né? Todos estarão reunidos e vendo e vivendo a mesma coisa. Não vai ter um céu pra cada, né? Aqui na Terra nós podemos imaginar o céu de maneiras diferentes. Então, mas tipo assim, pra mim o céu é tudo muito branco, tá tudo branco, todo mundo de branco e é Sim. isso. E às vezes pra ti é uma outra forma, eu não sei como é que é Sim. daí. Por exemplo, estar de branco, né?
Me parece que vai ser mais ou menos isso, só que a Bíblia diz que a gente vai ser espírito, que lá não vai ter corpo, carne, nem nada disso, porque corpo, sangue, carne, ossos não podem herdar o reino dos céus. Então, quando Jesus voltar, o que restará e o que subirá é o nosso espírito, não mais a nossa afeição ou carnalidade, né? Então, o céu, cara, me parece um lugar de fato maravilhoso, com ruas de ouro, de cristal e por aí nós vamos, né? Mas eu tentar descrever o céu, eu não sei. A certeza que eu tenho é que vai me surpreender positivamente, muito além das minhas Boa. expectativas. Eu tava vendo algumas curiosidades aqui sobre a Bíblia. Tu conhece o menor versículo da Bíblia? Cara, Jesus chorou Amém. Não, e orou. e orou. Aqui, ó, o menor versículo da Bíblia, na maioria das traduções, se encontra em Jó 3, 2.2. É assim que se fala? Aham. 3.2? Capítulo 3, versículo 2. Isso. Aí, entre aspas, E disse orou. Jó. Disse Jó. É isso. Tem apenas 7 letras. Na versão NV1, deve ser NVI. algum algoritmo romano. Não, NVI. NVI? O versículo mais curto é de Isaías 37:15. E orou. Então tem o 3.2 que é disse Jó e tem Isaías e orou. E orou. E orou. Viu? Eu já sei 2 versículos da Bíblia, cara. Mas tu nunca teve contato com a Bíblia, com a Achava religião? difícil, cara. Não, tem um livro, A Bíblia para Leigos. Uhum. Existe, ela não é tão grossa também. Uhum. E... Escrita por Mano Brown. e cara, sempre me confundiu. Talvez até quem ouve nós pode estar confuso nisso, o que é bem curioso. Qual que é a diferença de Antigo Testamento e Novo? Porque Sim. falam, ué, como é que a Bíblia era de um jeito e depois mudou? O que faz a divisão disso é O nascimento de Cristo. a vinda de Cristo. Aham. Então, o quando ele Antigo nasce, Testamento é... Mas falam que deram uma... Eu já ouvi várias pessoas falar, o Novo Testamento deram uma boa amenizada, porque antes era mais pesado. O Sim. Velho Testamento era não sei o quê, mata leão, e não sei o quê. Agora é mais tipo, mas faz um carinho no leão. Não, deram um negócio. Vamos deixar mais genérico, gente. Vocês estão assustando as crianças. Teve isso, será? Não, O humano deu uma enfeitada? não é uma enfeitada, né? Mas há sim uma divisão. Vamos assim dizer, há um Deus que continua sendo o mesmo, mas que vivia segundo regras e costumes e vigências de um Antigo Testamento ou de um outro momento, enquanto para um novo momento a vinda de Cristo anula os sacrifícios necessários. Então, assim, quando a gente começa a vida com Cristo, por exemplo, lá antigamente, no Antigo Testamento, as leis e tudo mais, os 10 mandamentos, por exemplo, eles vão dizer que eu não poderia matar alguém. Quando Jesus vem, a questão ela fica ainda mais séria, porque não é só o ato de não matar, é não pensar em matar. Não é Sim. só o ato de cobiçar ao ponto de tocar na mulher do meu irmão, mas sim de nem fazer menção a isso na minha mente e deixar com que isso desça ao meu coração. Então, para aqueles que dizem que talvez enfeitou ou diminuiu, eu diria que agravou ainda mais, porque antes o meu pecado se daria quando eu executasse a ação, agora o meu pecado dá quando eu penso naquilo e permito com que aquilo desça para o meu coração. Mas Já assim... pequei 2 vezes, então. mais eu acho. Só Só hoje não, Só de todos pensar nós. em- Possível. Cara, Porque às vezes no possível... trânsito eu falo, "Mano, eu mato esse desgraçado. Sim. E aí, eu já pequei e não vou pro céu. Não, Mas não a é, eu questão acho que não é essa. possível. É possível, será, alguma pessoa passar um dia inteiro sem pecado? Não Nem tem como. um mestre budista que fica o dia todo meditando. Não tem como. Não tem como tu não pecar, cara. Eu diria É que não difícil, tem, né, cara? Não tem. Tu pode, obviamente, tu vai se esforçar pra viver uma vida melhor, aperfeiçoada e tal. Mas em algum momento esse sentimento vai vir. E aí a palavra vai nos dizer, por exemplo, cara, irai, mas não pecais. Ou seja, eu posso me irar. E no sentido de que é impossível conter, em alguns momentos, a ira, a raiva, o estresse. Não tem como. Tem horas que, cara, vai me dar vontade de explodir. É natural, né? Pois é, E cara. o pecar não é só não seguir os 10 mandamentos, tem outras coisas por fora, assim? Claro. Tem muitas coisas. Isso com certeza. Dava pra fazer o quê? Uns 100 mandamentos? Porque 10 é bem resumidinho, 10 né? Mas é tem bem vários resumido. outros. É. Mas eles são bons, assim, né? São válidos, vamos assim dizer. Pois é, cara, porque tem um... Poxa, uma vez eu tava conversando com meu pai e ele falou, a gente falou alguma coisa sobre raiva. Eu falei, só Jesus que nunca sentiu raiva. Ele falou, ué, como não?
Tem um negócio lá que aconteceu, o Templo de Jerusalém. Ele Ele quebrou pegou o e templo deu inteiro. chicotada na galera. Sim, quebrou, O que que jogou as foi? mesas, tudo. Pois é, transformaram. O que foi isso? Ele É que a transformaram galera tava numa vendendo feira. no templo, né? Isso. Eu conheço essa história. É, mas como é que é? É que a história é assim, antigamente tu tinha que se esforçar, de fato, lá no Antigo Testamento, tu tinha que levar o teu sacrifício até o sacerdote para que ele fizesse o sacrifício por ti, para expiação dos teus pecados, para que tu fosse perdoado, um sacrifício talvez de gratidão ao Senhor, então eu tinha que me esforçar em levar aquilo até lá. E aí a galera começou a meio que encurtar esse caminho. E aí começaram a fazer um comércio dentro da igreja. Então assim, eu vi a demanda, cara, vamos atender, vamos trazer as pombinhas pra cá, vamos deixar um cabrito tudo aqui perto. As pombinhas é uma gíria pra umas minas, não, né? Não, Não, né, cara? Eu pensei, cara, eu sei que o papo tá formal, Zé, mas o Thiago tá pegando pesado, né? Meu Deus do céu, cara. Ok. Não, eram de fato os pombos, né? O cara tá, querendo tá. levar uma virgem. Ok. Hoje em dia já ia ser difícil fazer o sacrifício, né, cara? Verdade. Tá doido, cara. E aí Então- virou um mercadão dentro da igreja, é isso? E aí virou comércio, entendeu? Então, assim, aquilo que deveria ser santo e sinal de sacrifício e entrega ao Senhor torna-se só mais uma formalidade. Então, não, isso aí não precisa fazer nada não, a gente chega lá e compra na hora e já era. E aí começaram a se apagar e comercializar aquilo que deveria ser de graça, né? É mais ou menos o que a gente vive hoje. Tá. Então a galera tá comercializando o evangelho, as facilidades aí, né? Não? Quer falar alguma coisa? Ok, só pra concluir então, a ira de Jesus ali, daí ele pegou e chicoteou a E galera. aí, por conta disso, aí a palavra vai nos dizer que, cara, vocês estão transformando o santuário de Deus em comércio. E isso aqui não tá certo. E aí, quando Jesus chega lá e vê isso, ele se ira. Aí ele derruba as mesas, ele dá chicotada na galera, ele expulsa todo mundo. E depois, Mas como é que fica isso? estavam usurpando, vamos assim dizer, da casa do pai. Então, cara, esse é o tipo de coisa que não pode acontecer. E aí E- Jesus, em defesa, age, né? E como é que Deus viu isso? Tipo, filho, não precisava da violência, cara. Ah, e como que eles Era se só o pai entenderam? fazer assim. E já assumia todo mundo. Como eles se entenderam depois, aí eu já não Foi uma vou conversa saber te dizer. Foi particular. uma conversa particular. Mas naquele momento a atitude foi aprovada e necessária, né? Tá, mas daí hoje em dia essas igrejas que vendem camisa, ou até mesmo, tipo, sei lá, Madre Paulina, que vende pulseirinha, Uhum. em tese é a mesma coisa, não? É mais ou menos isso. A venda de camiseta, vamos assim dizer, cara, aí, sei lá, depende, né? Se O espírita vende livro, é como mantém a casa espírita de pé. o que não, Sei, o que não cara. pode ser feito, tá? É eu vender, é eu comercializar o evangelho de alguma forma. O Por legendário. exemplo, o legendário é um exemplo disso, É. pode-se dizer assim. Eu vou lá agora, a pessoa tem a fé de que se eu orar por essa água, a água estará ungida e ao tomar essa água, cara, ele terá os seus pecados perdoados, ele terá a cura. Aí eu pego essa água, porque eu entrei na cabeça da galera e é fácil de convencer alguém através da palavra, e aí eu começo a vender essa água. A camisa com sangue do bispo Tem na Valdemiro. internet. Tu já viu eu aquele lembro. Cara, o falso pastor e a pastora vende? Essa madeira Sim. pertenceu à Arca de Noé. A Arca de É Noé. só 15 milhões de reais. É tipo isso, eles estão vendendo. Balão com ar. Com Um pelo pedaço do de céu Jesus. também, É. né? Tipo, um lote no céu, eu já ouvi. Sim, É a isso gente aí. falou Cara, que E loucura. essas eram as indulgências que a igreja católica vendia, né? Então compre aqui o seu terreno no céu, é mais ou Isso. menos isso. Absurdo. Eu vi na Max. Tem uma pergunta que ela parece zoada, mas eu fiz essa pergunta pra um evangélico também e Meu a Deus do resposta céu. que ele me já. deu Não existe pergunta idiota. foi já dizia sensacional. Eu queria saber de ti. Depois eu vou explicar o porquê. Tá. Mas na tua opinião, no céu tem pão? Sabe aquele meme? Ah, Sei. no céu tem pão. Eu achei idiota. Tá? Eu Tu retiro. falou pra mim que não existe pergunta idiota, mas eu vou saber da descobri a resposta primeira. dele. Porque eu quero. Para! Mas ele falou que a gente sobe ao céu como espírito, e o espírito não sente fome. Então, mas deixa ele responder, por favor. Tá. Para de ser metido. Sim. Por favor, Vai lá. Edson. Cara, eu não tenho base bíblica pra dizer que no céu tem pão. Não tem como Mas sabe eu por quê? afirmar isso. O Mussum deve Eu saber agora. perguntei. Não, eu perguntei também pra uma outra pessoa evangélica e ele me respondeu bem assim, cara. morreu. Ele Todo me mundo vai o que você acha que ele me respondeu, João Longo? Cara, eu acho é que ele uma falou... filosofia. Não. Não, ele falou assim, cara, no céu não tem pão. Sabe por quê? Daí eu perguntei por quê. Daí ele falou assim pra mim, porque no céu é perfeito. Então, por mais que tivesse pão lá, tu ia se sentir sempre saciado e tu não ia procurar o pão, porque lá tudo é perfeito. Cara, e tipo assim, eu sei, uma pergunta besta, a resposta de uma resposta óbvia, sim e não também. Porque, cara, eu não tinha
tido a dimensão do quanto o paraíso para algumas pessoas consegue ser tão perfeito. Ele conseguiu descrever isso com uma pergunta boba, Sim. mas uma resposta óbvia, e eu consegui ter a dimensão de caramba, realmente? Mas deu O pão céu estrada. é. Mas daí tem a teoria que se a gente sobe como espírito, a gente não precisa. A gente se alimenta aqui. É muito prazeroso comer um hambúrguer, comer Mas pão. o que ele quis dizer Mas com é isso é prazeroso que pro nosso corpo, se você né? for digno de entrar no céu, cara, tipo assim, tu já vai entrar lá saciado, né? Sim, sim. Tipo assim, de corpo, de alma, de espírito. E é isso que a gente aquilo- tava comentando aqui até, né? Que eu não vou subir pro céu com os meus desejos carnais. É É. isso. Então, muitas vezes a gente fica pensando, como a gente tava falando aqui antes, cara, mas como é que o Hitler vai estar no céu? Como é que o cara que roubou a vida toda vai estar no céu? Bom, no céu, se tu estiver lá, levanta a mão e tá tudo certo. Quem vai estar, quem não vai estar, eu não vou subir para lá se eu mantiver os Guardando meus desejos. rancor, né? Tu vai atuais. ver uma vida eterna odiando alguém. Que Então horrível. perdoa o dia do chocolate, cara, porque a porta é estreita. É isso no céu. Enquanto a gente tá em terra, eu continuo odiando. Mas é isso. Ó, 2h57, a gente já precisa se despedir. Tiagão, obrigado. Obrigado mais agradeço. uma vez, né? Mais uma vez pela oportunidade.